Fala, minhas queridas, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, mas é que Agostinho para mais um vídeo. Vamos reagir aqui à cidade de Manaus, cara, pela primeira vez, vamos lá, até a capital do Amazonas, Manaus. Esse vídeo eu tirei do canal do Diogo Elzinga, um cara super bacana. O link do vídeo dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, ok? Ativa o sininho das notificações que é muito importante para o nosso vídeo. Like, like, like. Bora lá conhecer Manaus, cara. Vamos lá acompanhar aí a história, tudo com relação a Manaus. Eu tô curioso, Manaus é a bora. melhor cidade do Brasil e eu posso provar. É um lugar cheio de lendas, de ostentações da época do ciclo da borracha. Já foi uma Uau. das cidades mais ricas e importantes do Brasil. Tem obras e atrativos que fogem à nossa compreensão, além de ser realmente um dos lugares mais incríveis do nosso país. Se tu ficou curioso até aqui, senta aí e fica comigo pelos próximos minutos que hoje você vai descobrir absolutamente tudo o que precisa saber sobre a capital amazonense. Oi Elzinga. pessoas, Elzinga aqui. Manaus é a cidade mais populosa da região norte, são mais de 2.200.000 pessoas que vivem nela. E também é a sétima maior cidade do Brasil. Aliás, já vou comentar desde o princípio, quem nasce em Manaus é manauense ou manauara, como muitos preferem, por conta das influências indígenas que eles têm. E se você já olhou no mapa, deve ter percebido que o Amazonas é o maior estado do Brasil. Por outro lado, é um dos estados menos desenvolvidos e com uma das menores densidades demográficas do nosso país. Não por menos é muita floresta que existe por lá. Se a gente tirar Manaus da lista, a próxima cidade mais populosa do estado é Parintins, com apenas 115 mil habitantes. Isso é só para você entender que a capital concentra praticamente tudo sobre o Amazonas. Manaus fica na confluência dos rios Negro e Solimões, que não tem esse nome em homenagem aos músicos, mas sim ao contrário, como você deveria imaginar. Há quem tenha calculado que só a bacia do Rio Negro tenha mais água potável do que todo o continente europeu. É o maior afluente de águas escuras do mundo. Manaus também tem seus títulos: Paris dos Trópicos, Porto de Lenha, Mãe dos Deuses e Metrópole da Amazônia. Quem mora lá também Mãe diz do que quê? Mãe dos deuses? Esses títulos por quê? Mãe dos deuses, Metrópole da Amazônia, né? E tem outro nome que eu estou esquecendo. Cara, esses títulos são devido ao quê? Por exemplo, a Mãe dos deuses. É por conta da história, é isso? a capital só tem duas estações, a da chuva e a do sol. Basicamente, entre dezembro e maio é só chuva, no resto do tempo é só calor. Setembro é o mês mais quente, mas na verdade é quente até quando chove, e não é qualquer garoa não, é toró, como eles dizem. E falar de Cara, Manaus é só... somente duas estações em Manaus? Em Manaus apenas ou em todo o Nordeste, nesse caso? Cara, chuva sol. Todos os anos, meu. falar da tal da Zona Franca, que a gente sempre lê em algum Nossa. produto, algum eletrônico por aí. Por conta dela, Manaus se tornou uma das principais cidades de toda a América Latina. Só no Brasil, ela é a sexta cidade mais rica do país. São cerca de 500 empresas, principalmente do setor eletrônico, que a Zona Franca de Uau. Manaus abriga. Mas engana-se quem pensa que ela fica só em Manaus. Na verdade, ela se espalha pelo Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Só que a maior parte está realmente em Manaus. Esse lugar, basicamente, é uma área livre de comércio para importadores e exportadores, e por esse motivo acaba sendo um dos pontos com maiores índices de geração de emprego no Brasil. Em julho de 2020 foi a cidade brasileira que mais empregou. Para você ter uma ideia, cerca de 60% de todos os impostos da região norte vem da região da Zona Franca de Manaus. Além disso, Uau. Manaus é a terceira cidade mais empreendedora do Brasil, também é um dos principais destinos turísticos do país por conta da galera que busca conhecer de perto a floresta amazônica. É a cidade mais influente da Amazônia Ocidental, é uma das capitais brasileiras mais conhecidas no exterior, até porque muitos a consideram como a capital de toda a Amazônia. A cidade ainda abriga a sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, um dos mais importantes centros para estudos científicos do bioma amazônico, né, no mundo. Cara, falando nisso, uma das curiosidades que eu tenho com relação, já que estamos no estado do Amazonas, né? A comunidade indígena, né? A comunidade indígena, que eu tenho visto alguns. Eu já assisti a teu vídeo de um cara, um índio também. Eu não sei se quem conhece vai deixar nos comentários. Eu acho que o nome dele é da aldeia. Não sei se alguém conhece aí. Deixa aí nos comentários. Os indígenas, os índios, por exemplo, eles, por sua própria cultura, podem sair para a cidade?
por exemplo, visitar a cidade e tal, isso pergunto pela forma como eles vivem. Tem alguns índios, por exemplo, que não querem contato com ninguém, e não querem contato com outras pessoas. Mas tem outros, algumas tribos dos índios, algo que também eu não sabia, que tinha tribos diversificadas, né, que podem ter contato com as pessoas. Mas a questão é, eu vejo muitos, né, saindo para o Amazonas, para irem poder visitar lá na selva e tal, conhecer a cultura e tal. Mas eles, assim, por sua própria cultura, eu ainda não vi um vídeo deles ou de um deles indo para a cidade. Mas eles fazem, vão para a cidade ou somente permitem que os da cidade vão para lá visitar, mostrar tudo quanto é o jeito deles de viver. Eu ainda não vi. Deixa nos comentários se eles podem, nem pela sua própria cultura, nesse caso, não que não queira. Eu já vi até um vídeo de um cara que abandonou a cidade e foi casar numa Índia, uma indígena, e passou a morar lá na floresta Amazonas. E eu disse, cara, meu, esse cara ama de verdade, meu. Imagina abandonar a cidade para ir morar lá. E fiquei assim sem entender. Será que estes fazem o mesmo? Indo para a cidade? Deixa Também nos tem o comentários. maior porto flutuante do planeta, o Porto de Manaus. É pela terceira vez a cidade número 1 no ranking das capitais no quesito saúde básica. Também é a quarta colocada no ranking de qualidade de vida no Brasil. Deixa eu te contar Uau! agora algumas curiosidades sobre a capital do Amazonas. Você sabia que Manaus teve uma ligação muito forte com a Inglaterra? Isso ocorreu lá no passado durante o ciclo da borracha, que trouxe bastante desenvolvimento para a capital. Uma das heranças deixadas pelos ingleses foi o próprio porto da cidade, também chamado de Roadway, ou apenas Rodo, pelos manauaras. Você sabia que o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, tem fama de ser assombrado? Dizem algumas pessoas que é possível ouvir risadas, vozes e até ver alguns vultos lá dentro. Alguns objetos mudam de lugar, outros aparecem do nada e algumas vezes faz um frio que ninguém entende. Muitos funcionários já abandonaram o teatro durante a reforma dele. Você sabia que a Escola Universitária Livre de Cara, Manaus, então é sério mesmo? Onde funcionários abandonam o local, fundada em meu? 1909, é considerada a primeira universidade brasileira? 4 anos depois, ela mudou o nome para a Universidade de Manaus e hoje pertence à Universidade Federal do Amazonas. O campus possui o maior fragmento de floresta urbana dedicado a uma universidade no Brasil e o terceiro maior do mundo. E falando de cultura, em Manaus se comemora o Carnaboi e o Boi Manaus, que são festas que mesclam o carnaval de rua com o boi bumbá, assim como o Sou Manaus Passo a Passo, que é um festival com vários músicos locais e nacionais. A capital ainda é influente no folclore nacional, caso ninguém tenha te falado ainda. Sabe o boto cor-de-rosa, o boto que se transforma em um homem para engravidar as mulheres, Mapinguari, que devora a cabeça dos caçadores, e o Curupira, o guardião da floresta? São de lá. E falando de comida, por lá se... São alguns mitos, né? Cara, esses são alguns mitos, não? Ou é mesmo realidade? Realidade é realidade. preserva muito as tradições indígenas na gastronomia, então não vai ser novidade que essa gente ama comer peixes, frutas e uns temperos bem diferentões. Tambaqui, tucunaré, pirarucu e jaraqui são os principais peixes consumidos e muitos deles são preparados na famosa caldeirada, assados ou fritos. A banana pacovã, o tucumã e a farinha do guarini também são acompanhamentos sempre muito bem-vindos, assim como a castanha, o cupuaçu e o açaí para finalizar a refeição em grande estilo. Agora, sobre as coisas que só quem vive em Manaus há um bom tempo vai poder te dizer, é que por lá o pessoal tem o costume de falar chiado, sabe? Manaus, algo grande para eles é maceta, se é legal é chibata, se tá com fome, tá brocado, e é assim que as pessoas se encontram quando vão lá pro largo procurar o que comer, principalmente lá no bar do Armando, ou no Tambaqui de Banda, ou ainda na Glacial tomar sorvete com ingredientes que só se encontra por lá. A toada é o ritmo das festas manauara, em toda festa toca, e show que se digne sempre começa e termina com o famoso forró de galeroso, que é uma coisa bem peculiar e sem explicação pro restante do Brasil. Outra coisa é que o manauara, quando tem a oportunidade, ele vai te dizer que já foi pro Caribe de carro passar as férias em Margarita. Eles vão por algum caminho bem longo de quase 2.000 quilômetros pela Venezuela. Hoje já nem vão mais tanto, acho que enjoaram. Por lá, quem come o peixe jaraqui não sai mais daqui. Também dizem que sopa não é janta, mas tacacá é. O X caboquinho é patrimônio ainda não reconhecido pela Unesco. Eles sentem frio com 26 graus e com 40 estão tomando café pelando de quente. E quando podem, comem com o pé em cima da cadeira. Não me peço para explicar isso.
Cara, tem alguém aí de Manaus, por favor? Deixa aí nos comentários. Isso é verdade? Ah, meu. O moçambicano, ele come mesmo sentado no chão, né? Agora, o manauense, ou o manauara, né? Eu não sei se são esses os nomes, nem quem nasce em Manaus, come com os pés na cadeira e tal. Eu não sei se eu percebi direito. Confirma aí, meu. Deixa aí nos Eu li em comentários. algum lugar, pode ser fake news. E por O falar em Leozinho é café, se tem uma engraçado. coisa que é febre em Manaus, são os cafés da manhã, tipo aqueles coloniais, sabe? Quando é domingo, todos eles ficam lotados e talvez esse seja um ótimo resumo da culinária local, porque todas as coisas que eu falei aqui e mais um monte de outras delícias são servidas até que a sua pança consiga aguentar. O que eu posso explicar é um pouco da história dessas bandas. Manaus foi criada no século XVII com o objetivo de marcar a presença dos portugueses na região amazônica, já que essa parte do Brasil na época era considerada estratégica pelo motivo de pertencer à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas e de ser um alvo de interesse de diversos outros povos. A cidade de Manaus teve início com a construção do Forte da Barra de São José em 1669, que inclusive é tido como o ano de nascimento da capital. Logo, ao redor desse forte, cresceu um povoado e em 1882 chamaram essa vila de Manaós, que significa Mãe dos Deuses, que também era o nome de uma tribo indígena que habitava a região. Apesar disso, só em 24 de outubro de 1848 foi Cara, que será Manaus... que esses atributos ali é o significado da palavra Manaus? Será? Pelo que ele falou de fato se aí? tornou uma cidade. E só a título de curiosidade, Manaus nem sempre foi a capital do Amazonas. Antes, quem brilhava como tal era a cidade de Barcelos, mas a partir de 1870, a então capital, começou a mostrar para que veio. Nessa época, Manaus começou a tal da Belle Époque, quando houve um surto na economia da borracha e rolou um boom cultural, político e tecnológico sem precedentes. Foi ali que nasceram Cara, alguns então a época da borracha com certeza deve ter sido uma das épocas que alavancou a economia do Brasil, né? Que infelizmente, será que ainda existe em pequena escala e tal? Ou mesmo foi de vez, desapareceu de vez? Deixa aí nos monumentos mais comentários quem icônicos da tiver cidade, como o noção. Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, o Palacete Provincial e o Mercado Adolfo Lisboa. Isso explica bem a ligação com os ingleses que eu falei antes. Vocês não estão entendendo o que foi esse lugar no passado. Isso durou até meados dos anos 1910, quando a borracha asiática tirou o brilho da borracha brasileira. Inclusive, foi o primeiro caso de biopirataria da história, quando um inglês roubou sementes das seringueiras daqui e levou para plantar lá na Malásia. No vídeo do Pará eu explico melhor, clica no card aí para assistir depois. Depois, não agora. Mas enquanto o ciclo da borracha não terminava, Manaus era uma das cidades mais importantes do nosso país, mais desenvolvida até que a região sul e sudeste. Inclusive foi a segunda cidade brasileira a ter energia elétrica. Mas é como dizem, né? Sério? Quem vive de passado é museu. Hoje os ares da cidade são um pouco diferentes, mas não menos interessantes e eu posso provar. A floresta amazônica, a cultura, as construções, a história e os costumes dessa região são algo ímpar. Alguns lugares icônicos para se conhecer na capital são o Teatro Amazonas, que foi um grande símbolo do período da borracha, que teve muito Esse edifício do material é gigante de construção e lindo, vindo da meu. Europa e que foi inaugurado em 1896 para apresentar peças e óperas de companhias europeias. Olha Esse isso. lugar foi o símbolo maior da riqueza da época na cidade e esse teatro fica no Largo São Sebastião, que é um dos pontos mais adorados pelos habitantes. O piso desse lugar é feito com pedras portuguesas que formam desenhos de ondas. Já viu isso em Copacabana, né? Então, em Manaus isso existe há muito tempo antes de existir no Rio de Janeiro. Mas as pedras em preto e branco fazem menção ao encontro das águas dos rios. Nesse largo é onde se encontra basicamente tudo o que você precisa saber. Aquele rio que se encontra ali, aqueles dois rios, aquelas águas negras e aquelas outras um pouco brancas ali, foram simbolizadas nessas pedras. Cara, uma arte muito Sobre a top, cidade. É meu. praticamente um shopping a céu aberto. É ali que fica o monumento à abertura dos portos às nações amigas, feito em mármore. Também o Centro Cultural Largo São Sebastião, que resgata a memória da antiga Manaus através de alguns prédios históricos, como a Casa das Artes e a Galeria do Largo. Ainda o Paço da Liberdade, tido como um dos prédios mais antigos da capital, erguido em 1872, com o objetivo de mostrar que o Império estava presente na região norte do país. Ali dentro é onde fica o Museu da Cidade de Manaus, a Paróquia São Sebastião, com painéis e vitrais vindos da Europa. O Centro Cultural Palácio Rio Negro, construído para servir de moradia para um alemão, o Barão da Borracha, Karl Waldemar Scholz. O Palacete Provincial, que é onde fica o Museu da Numismática, o Museu da Imagem e do Som do Amazonas, a Pinacoteca do Estado,
o Museu Tiradentes E o eu Museu... vejo que muitos desses edifícios antigos, né? Tanto que eu vi também aquele palácio lá em Petrópolis e diversos outros lugares do Brasil, todos, maior parte dos edifícios antigos apenas passaram a ser museus, né? Não são residenciais atualmente. Um dos lugares muito curiosos que eu até vi em Manaus e gostei, cara, são as casas flutuantes. Tem uma cidade inteira de casas flutuantes. Cara, eu achei incrível, meu, aquilo dali. E olha que eu até fui tentar ver como é que as pessoas faziam aquelas casas. Meu, são tambores, cara. E eu disse, meu, olha só a de criatividade, cara. arqueologia. O Mercado Adolfo Lisboa, Quando a inspirado água no enche, Le Hall o de negócio Paris, sobe, né? A tem de casa. tudo um pouco. O Palácio da Justiça, Boia a também. Biblioteca Uau. Municipal João Bosco Pantoja, o Centro Cultural Chaminé, que possui uma das arquiteturas mais curiosas da Belle Époque, com uma chaminé de 24 metros de altura. O Encontro dos Rios Negro, com sua água escura, com os Solimões e suas águas Cara, mais barrentas, é. que percorrem quilômetros curioso, juntos né? sem se cruzar. É bem curioso isso daí. Os Cara, arquipélagos de... meu, olha só. É lugar que dá pra ir mesmo, meu. Quilômetros sem cruzar. Cara, eu não sei o que que... O que que tem ali, meu? onde Essa é água, possível ver um mistério. mergulho do boto cor-de-rosa, a reserva Adolfo Duque, considerado o maior fragmento de floresta dentro de uma zona urbana do Brasil e que abriga um jardim botânico, Cara, o Museu da Amazonas. Amazônia e uma torre metálica de 42 metros de altura com uma baita vista da floresta, o Meu Parque Municipal do Deus. Mindu, que é uma reserva criada para proteger o queridinho da cidade, o Sauim de Coleira, a Praia do Tupé, a Praia Dourada, a Praia da Lua e a Praia da Ponta Negra, que no caso a da Ponta Negra é artificial, só para provar que no meio da floresta também tem praia, só que de água doce no caso. Também o Bosque da Ciência, com 130 km², onde é possível conhecer diversos animais da região. Cara, o muitos Centro lugares de Instrução tops. de Guerra na Selva, administrado pelo Exército Brasileiro. A Ponte Jornalista Felipe Daô, popular Ponte Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba e que tem 3.595 metros de comprimento. Meu Deus do céu. Olha para essa ponte, cara. Olha para o tamanho dessa ponte, meu. Ô, gente de Manaus, meus amigos de Manaus, deixem nos comentários aí. Meu, olha só para essa ponte, cara. O Museu do Seringal, Vila Paraíso, a Arena da Caraca. Amazônia e o Shopping Manauara, que eu só citei porque tem uma floresta dentro dele com árvores gigantes. É bem legal. Aí tem várias trilhas também, passeios na floresta, esportes de aventura e essas coisas por lá também, mas eu achei que isso era meio óbvio. Cara, um shopping com uma floresta dentro. Meu, eu quero. Não, fiquei curioso já. Eu fiquei curioso já. Faltou alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Deixem Coloquem like nos e se inscrevam no comentários. canal, O que meus você amigos. sabe sobre Manaus que eu não citei? E já aproveita e envia esse vídeo para um amigo teu que adoraria conhecer a cidade ou que nem sabe ainda que adoraria conhecer a cidade. Bem, pessoas, por hoje era só tudo isso. Espero que tenha aprendido algo novo e pelo menos se interessado Com em conhecer certeza mais aprendi. sobre Manaus. Se não gostaram, sinceramente, eu nem sei por que chegaram até aqui nesse vídeo, não é? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o Valeu. sininho e deixar o joinha que o próximo vídeo pode ser da sua cidade. Tchau. Fui!